Claro. Ah, ok. Então, eu vou tentar ver se dá certo aqui. Talvez, gente, seja a minha própria conexão, viu? E se for minha conexão que tiver assim meio diferente, já vai me avisando aí se vocês estão me ouvindo bem. Ah, se estiver ouvindo bem, dá um aceno aí, um sinal de fumaça, qualquer coisa aí para que eu entenda. Ok. Então, Cristiano Fabris, ele, para quem. Ah, ótimo, obrigado, Henrique. Cristiano Fabris é um grande artista para quem pôde ou já viu aí no perfil dele, as obras dele. Ele é para mim, é um dos artistas brasileiros mais completos, tanto quanto a arquitetura, ele faz vitrais, ele pinta também. Vocês vão ver, esse cara é uma sumidade. Deixa eu ver aqui. Ah, para ver se o problema é com a minha conexão, ou talvez seja algum problema lá do lado de lá também. Qualquer coisa, gente, vai avisando aí pra gente se tá tendo a interação boa, Oi, né? Ah, aí ele aí! Tá ótimo, oi. Cristiano! Em tempo de quaresma, tá ótimo! Deixa. Bom, vamos Às torcer que vezes, não caia mais. às vezes, Cristiano, a minha conexão mesmo daqui cai. Mas vamos ver se a gente consegue dar continuidade, tá? Ok, Você vamos estava torcer. falando do Zanon. Continue. Isso. Eu não sei em que parte cessou a Você o meu falou áudio. que ele, para mim, sumiu mais ou menos depois que você falou que ele completaria 100 anos e que na sua infância você teve falou um pouco que ele tinha muitas obras, era Sim, autodidata e era sim. arquiteto. E agora pode continuar a partir daí. Tá, então, o que que acontece? A amizade que ele tinha com meu pai, ele pegou e fez um pedido para ele, ó, tem um guri lá, meu piá tem 14 anos, o senhor não aceitaria ele para vir trabalhar contigo, com o senhor? Aí ele disse, manda ele aqui. Se ele, se ele for mais ou menos, eu fico com ele. Aí, um dia eu nunca me esqueço que o pai chegou em casa e disse, a partir de segunda-feira tu vai trabalhar lá com o Zanon. Nunca tinha ouvido falar dele. Enfim, antigamente tu pega aquela questão de arte, em cidade grande tudo bem, mas aqui em Guaporé, uma cidade pequena, aqui na Serra Gaúcha, não existia. O que que nós víamos de arte? Revista em quadrinho, televisão. Então, só que eu via aquelas coisas, eu conhecia, quando assistia os filmes, eu via as enciclopédias no colégio, revistas tal, eu digo, meu Deus, olha só isso aqui, eu adoro desenhar. Eu queria fazer isso aqui. E aí, quando eu conheci o Zanon, o pai, eu nunca me esqueço, cheguei lá um dia lá na empresa que ele tinha, a fábrica de Aham. vitrais, e senhor alto, já 70, 80 anos, ele disse, tu que é tu baixinho, sou baixinho, né? É o filho do Léo, vem cá. Eu disse, bah, agora vou viver. Quando entrei no ateliê dele, fiquei encantado, porque fotografias, desenhos de arte das obras dele, tudo, um mundo completamente novo para mim. E ao chegando lá, Aham. ele me deu eu tive uma iniciação, que ele me deu uma pilha de livros de desenho anatômico, perspectiva, cores, pintura, em italiano, inglês, português, espanhol, tudo livros centenários. E ele Caramba. disse, te vira. Eu disse, pá! Adorei! Eu disse, não era aquilo que eu esperava, né? Ele me deu uma folha de papel, uma caneta e disse, te vira. E daí eu peguei, sentei lá, ao mesmo tempo assustado, porque eu não esperava isso aí. Eu era uma criança na época, mas ao outro tempo eu vi um material na minha mão que eu sonhava. Eu queria aqueles livros lá, tu não encontrava isso na banca de revista aqui da minha cidade.
Aí quando eu cheguei, entrei, comecei a ver desenho da anatomia humana, como é que funciona isso aqui, comecei a estudar por conta própria e desenhar. Aí, lógico, aí eu comecei a desenhar da minha maneira, daí ele entrava na sala, olhava, baixinho, tá errado isso aqui, muda. E assim vai, e foi, e foi. Aí começou a me dar aulas de perspectiva, de anatomia, de fundamentos de cores, um monte de coisa. E eu me tornei assistente dele. Resumindo a história, ele como sendo artista sacro, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, ele ganhou 2 comendas do Vaticano pelo trabalho dele. Então, não foi qualquer coisa. Ele projetou muitas catedrais e vitrais e tudo mais. Ele tem um histórico que eu sempre gosto de dizer, né? Até pela memória e pelo respeito que eu tenho por ele. Aí foi que eu fiquei com ele até os 18 anos, quando fui fazer faculdade de arquitetura. Fui fazer faculdade. Aí eu cheguei para ele e disse, seu Emílio, vou fazer faculdade, vou fazer artes plásticas. Tu tá louco, baixinho? Tu não vai fazer isso não, tu vai fazer arquitetura. Baixinho. Aí eu disse, mas arquitetura? Eu quero fazer artes, quero desenhar, quero pintar, quero continuar isso aí. Não, artista plástico no Brasil morre de fome, não é respeitado. Tu vai fazer arquitetura. Arquitetura, arquiteto sim é respeitado. Foi aí que eu entrei, peguei, fui fazer faculdade, fiz vestibular, passei, me formei. Faculdade, eu interrompi a faculdade, porque fui a Florença estudar, fiz um curso lá de arte renascentista, desenho, pintura, história da arte. Aí voltei, um ano depois, voltei para a Faculdade de Arquitetura, onde me formei. Nesse meio tempo também eu participei de cursos em Porto Alegre, eu morava lá em Porto Alegre, São Leopoldo, por aí. E aí eu trabalhei também com história em quadrinhos, fiz curso de história em quadrinhos, desenhei aí para algumas revistas e tudo mais. Até que eu me formei. Só que quando eu me formei, eu fui trabalhar com arquitetura comercial. Abri meu escritório e comecei a fazer projeto de casas, prédios, trabalhar com arquitetura comercial, né? Uhum. E nesse meio tempo, quando estava com o escritório, fiz pós-graduação em espaço litúrgico e arte sacra. Também fiz curso no Mosteiro São Bento, no Rio de Janeiro, com o Cláudio Pastro, onde conheci ele lá. Fiquei Sim. uma semana só, mas foi suficiente para um pouco revolucionar meu modo de ver sobre a arte sacra. E, enfim, até que eu comecei a trabalhar como fazer mais trabalhos de pintura. Comecei a pintar. Nesse meio tempo da faculdade, pintei minha primeira igreja em 1999. E daí para diante, eu pegava, interrompia, ficava direto no escritório, lá pelas tantas ia trabalhar, fazer uma pintura numa igreja, fiz um trabalho muito grande, que demorou muitos anos, na vinícola Salton, aqui no Rio Grande do Sul. Me deram uma Uhum. liberdade imensa para E que criar, para pintura, pintar e hein? tal. De teto, assim, né? Várias paredes, teto, são vários painéis que eu tenho lá. Eu Uhum. acho que é um conjunto artístico dentro de uma unidade industrial, acho que não tem igual no Brasil. Se tem, eu desconheço. Que bonito. Hoje é uma das principais atrações lá da região. Enfim, até que... E nesse meio tempo eu continuava acompanhando os trabalhos da empresa, do Zanon, e auxiliando ele, porque à medida que ia passando o tempo, ele ficando cada vez mais velho e precisava de ajuda, né? Sim. E, enfim, até que em 2008 ele veio a falecer. Aí eu recebi o convite do filho dele, que conduz a empresa até hoje, para assumir o lugar dele, né? Do seu Emílio. Diz, olha, tu é o único discípulo do meu pai. Aí te convido para vir aqui trabalhar, fazer igreja, fazer os vitrais, enfim. Resumindo, minha história é essa. Aí foi, eu acho que 2009, começo de 2009, começa a minha verdadeira história na arte sacra, né? Já tinha uma certa formação, já tinha pós-graduação, tudo mais, isso aí acabou, enfim, culminando para eu trabalhar, me dedicar, me apaixonar por isso aí, por esse ramo. A questão também de eu querer trabalhar nesse ramo é uma nossa familiar também, a questão italiana, da religiosidade. Meu pai foi seminarista, eu
sempre tive vínculo com a igreja, Coroinha, CLJ, enfim, a ligação, essa amizade com os padres aqui da região. O Aporé também é uma sede dos padres escalabrinianos. Então, Aham. muitos amigos padres, bispos, enfim. E toda essa religiosidade da família também, essa paixão, que nessa essa questão de rezar o terço diariamente, com meus nonos, né? Enfim, tudo isso aí acabou me fazendo, porque como artista, eu sempre tive uma certa facilidade para desenhar, pintar. Eu acho que poderia ter optado por qualquer coisa, mas eu optei trabalhar justamente nessa área pela uma coisa que me completava muito, vamos dizer assim. Não sei se é essa a palavra. E agora é engraçado que parece que completa mesmo, apesar do sufoco, porque eu estava até comentando uma vez com o Rômulo Piccoli, acho que ele deve estar por aí também, que muitas pessoas Sim. acham, eles mexem com tinta, pincel, uma musiquinha mais serena. Nossa, é uma paz, é como é que fala? Uma terapia, né? O que você acha? É uma terapia ficar subindo aquele andaime? Quantos metros Não. tinha aquele andaime que você subiu lá agora? Recentemente você postou umas fotos? Existe, para quem não trabalha na área, para quem não trabalha na área, existe um certo romantismo que acho que quem trabalha É. com arte sacra, com pintura, é zen, é bacana, legal, é tranquilo. Não, no momento que tu encara aquilo lá como profissão, é estresse, é isso, é aquilo. Porque nem todo dia tu acorda com disposição para pintar, com inspiração para pintar. Mas tu tem que ir lá para E pintar. tem que pintar. E aí é aquela questão da pressão, porque tu começa a vir outros pedidos, tu tem que atender os clientes, enfim, toda essa coisa. Mas aí é aquela coisa da disciplina, É, da questão não só da disciplina, mas questão como é que eu vou dizer, tu tem que ter aquela responsabilidade, né? E às vezes, lógico, o cara pega, que nem eu, vira e mexe, eu pego, largo, hoje não tá rendendo nada, larga a caneta, sai, fica uma hora, volta no dia seguinte, começa tudo de novo. E daí do andaime que tu me falou, é questão física também. Tu sabe muito bem, Walter. sim. Essa, que artista não é só artista de cavalete. Nós que somos pintores que trabalhamos muito com muralismo, com pintura mural, também escalar andaime, sofrer, montar andaime, às vezes É. sozinho. Não é fácil não. Esse andaime aí, o último que você viu, é uma grande obra, um grande sonho que eu estou realizando agora, que eu vou começar a decorar, pintar o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio aqui no Rio Grande do Sul. Que dizem que Caramba. só perde, como Santuário Mariano, só perde para Aparecida aqui no Brasil. E realmente Uau. é o maior santuário aqui do Rio Grande do Sul. E Ele toda, tem, toda, eu vou começar, toda composição iconográfica vai ser sua? sim, a- eu vou Yes! começar com a abóboda, Aham. a pintura em cima a cúpula, são 38 metros de altura, o andaime tem Uau! 36. Estou fazendo até academia para reforço muscular, para não sofrer Vai ter que muito. fazer um acampamento lá em cima, né? Ah, até o chimarrão que a gente toma de manhã cedo, esse ali a gente vai evitar. O pessoal já começou lá, já fazem 15 dias que eles começaram. Eu, semana que vem, eu começo o meu trabalho. E nós aqui no Sul, nós temos o hábito de manhã cedo, quando acorda, 6 horas da manhã, tomar o chimarrão, né? Aham. E a cuia passando de mão em mão e o nosso chá, né? Daí isso aí, é lógico que enche a bexiga. Até isso nós estamos cortando, porque a escalada, subida e descida é bastante desgastante. Verdade. Depois, e depois agora nós estamos em janeiro, fevereiro, o calor também acaba subindo, acumulando, é bem desgastante fisicamente também. Mas é um grande desafio para mim, porque na realidade, por como ele é como eu falei, é um santuário muito visitado e tudo mais, é uma questão de devoção também. Nós aqui da Serra Gaúcha, nós temos uma grande devoção pela Nossa Senhora de Caravaggio. Aqui na Serra é até muito maior que a Nossa Senhora Aparecida, que é no restante do Brasil, para ter uma ideia. Deixa eu só dar as E, boas-vindas aí ao Tobias. Tobias Bom que está entrando aí, ó. ô, Grande Tobias,
amigo já e ele já está com live marcada na próxima aí, viu? Seja bem-vindo, Tobias. Ótimo. Eu vi vários amigos aí. Eu fico muito feliz por ver os amigos, o Tobias, o Leandro, o Pois é, o Rômulo Rômulo. também está aí. Ah, são grandes amigos. Aprendo muito com eles. Admiro muito o trabalho deles. Imagina. E daí eu estava falando que para mim é um sonho pintar esse santuário. Porque, sabe, quando eu não tenho uma ambição grande como artista de pintar muitas igrejas, de números, mas sim de pintar aquela igreja. Eu acho que agora essa opção, essa oportunidade tem para mim. É um grande desafio, mas um certo temor até, porque tenho aquele medo de, será que vou conseguir assumir esse desafio? Mas ao Uhum. mesmo tempo estou bastante motivado para isso e eu espero fazer um bom trabalho. Cristiano, deixa eu Estou fazer acompanhado sim. umas perguntas. Deixa eu ver. A primeira é, assim, vamos dizer, na história da arte. A sua pintura, ela tende mais a ir para que rumo? Sempre me pedem isso aí, né? Aham. Aqueles que conhecem meu trabalho vê que o meu trabalho não é o iconográfico. Eu Sim. estudo, me baseio bastante em cima da pintura iconográfica. Uhum. Também não é uma pintura clássica que as pessoas dizem, né? Ah, tu tem um estilo mais clássico. Para falar o estilo clássico tem que entender o que é o classicismo. Sim. Mas o meu trabalho eu gosto de definir como tendo sim essa no mais tradicional, vamos dizer assim, principalmente nós aqui no Sul, nós temos umas influências artísticas que são bem mais europeias, né? Porque como é um estado formado praticamente mais aí no século XIX para cá, então tem uma influência germânica, italiana muito forte. Aham. Então, uh, por exemplo, o maior nome aqui no Rio Grande do Sul de arte sacra é o italiano Aldo Locatelli, que Ah, ele pintou várias obras aqui no Sul. E quando começar a pintar obras por resto do Brasil, ele teve um câncer fulminante e acabou falecendo, então ele ficou muito restrito aqui. Tem várias obras na Itália, mas principalmente aqui. Eu acho que a Catedral de Nápoles ele pintou na Itália, depois ele pintou também em Bolonha. Aí quando recebeu o convite veio para cá e aqui ele pintou a Catedral de Pelotas, Catedral de Novo Hamburgo, mas a obra principal dele, até aqueles que estão ouvindo, se pesquisarem aí, a Igreja São Pelegrino em Caxias do Sul, que lá é o ápice do trabalho dele, da maturidade, enfim. Então isso aí é uma influência muito grande, me influenciou muito. Além do próprio trabalho do meu mestre, do Zanon, né? Só que o Zanon, ele tinha um trabalho mais não digo neorrenascentista, mas mais tradicional, assim, que era feito, né? Nada muito nas pinturas. Eu gosto muito da arquitetura e dos vitrais dele. uhum. Mas o Aldo Locatelli foi a grande influência. Então, isso aí acabou influenciando diretamente o meu trabalho. Me baseio bastante nele. Mas tentando criar uma arte sacra nova, Sim. fugindo do rótulo sem ser uma arte religiosa. Entendo. Então, eu tento criar um ícone baseado naquela composição, naquele canon mais renascentista, que nem você vê, meu trabalho eu tenho um trabalho muito com a questão da anatomia humana, do drapeado das vestimentas, do Sim. realismo, mas sem ser aquela coisa realista demais, né? Porque se tu analisar a minha obra, o meu trabalho, eu não busco fazer a coisa perfeita, o hiperrealismo, principalmente hoje em dia que o hiperrealismo na pintura está muito na moda, né? Exato. Porque se é para fazer hiperrealismo, tira uma foto, coloca lá, eu sempre digo, né? Respeito muito, eu acho. Não, sério, a questão da arte, não sei quem trabalha com isso pode até não gostar daquilo que eu vou dizer. Mas a arte, eu acho que qualquer arte, quando alguém olha para ela, ela tem que transmitir alguma coisa. Tem que mexer com a pessoa humana, com a pessoa, com o ser em si. Aí no momento que tu pega o hiperrealismo, para mim é mais técnica do que a arte em si. Porque tu copia aquilo lá, tu faz um hiperrealismo. Admiro muito, tenho amigos que fazem isso, alguma coisa já tentei fazer, mas a questão
da pintura, ela tem que mexer, a pessoa que olhar tem que se transformar com a arte. Era que nem... Ela tem que ter Tu um não quê de pode... transcendente, né, ô Cristiano? O Porque transcendental, os se ficar no psicólogos têm hiperrealismo, assim... ele passa para o humano. Então só vai transmitir o humano, né? E não Exato, transmite essa parte do transcendente. Eu entendi bem. Uhum. exato. Então, eu, como tenho essa facilidade para pintura, da figura humana principalmente, eu tento criar um ícone mais moderno, vamos dizer assim, né? Então, eu não consigo encaixar ela, que estilo é teu trabalho? Eu acho que seria um contemporâneo, vamos dizer assim. Sim. Aham. Uma outra dúvida, Cristiano, que eu queria colocar também. Na verdade, eu nem sei se você vai poder falar isso, mas de qualquer forma, você está lá no santuário, esse agora que você vai começar a trabalhar, e você vê aquelas paredes brancas ou de cores chapadas, e como é que vem na sua cabeça a composição iconográfica que você vai colocar ali dentro? Porque, bom, para o presbitério é uma coisa, para a cúpula é outra, para o pia batismal é outra, para paredes das naves é outra. Esses desenhos atrás de você aí já é alguma coisa com relação ao santuário já? Eu acho que é uma Não, versátil. não. Não, esses trabalhos aqui estão expostos diretos aí. Estou falando do meu ateliê. Tô falando do meu ateliê aqui na fábrica de vitrais do Zanon, né? Que nem eu falei, depois que ele faleceu, eu assumi a parte da empresa aqui, então Uhum, esses aí são uns vitrais que fiz recentemente para um santuário aqui em Frederico Westphalen. uhum, E não, mas não é que lá. Mas a questão é essa do santuário, esse Caravaggio, eu estou recebendo o trabalho até quase que mastigado, porque uhum. os padres já trabalharam e já se preocuparam toda numa questão o que vai ser pintado, toda essa questão da composição. Então, eles só me disseram, ó, Cristiano, aqui nós queremos descida do Espírito Santo, porque depois aqui tem que combinar com os dons dos frutos do Espírito Santo. Embaixo vem tudo mais, então tudo em volta do Espírito Santo, depois a questão mariana, aquela questão enfim. Eles já têm uma iconografia, os padres teólogos lá já estudaram bastante em cima disso, que para Ah, mim facilitou bastante. sim, com Só que é certeza. aquela coisa, eles me dão o tema e eu tenho que trabalhar em cima do tema, eu tenho que criar esse tema, tenho que estudar em O cima dele, né? visual, E, né? na, e você sabe muito bem que nada se cria do nada, né? Tudo é questão de na arte sacra, na arte Sim, sacra. sim. Na arte sacra, acho que nós temos uma grande liberdade de criação, mas não de invenção. Exato. Porque quando eu começo a inventar demais, aí já sai do campo da arte sacra. E para outras igrejas? Vamos supor, uma aí que você pegou que teve uma certa dificuldade. Eu, aqui em Goiás, eu pintei um seminário não, um presbitério de um seminário, que o padre, ele sabia o que queria, mas ele não sabia expressar o que queria. Então ele falava assim, ó, Ah, você imagina uma parede de pedra e eu quero aquela parede de pedra transformada em pintura. Mas não é o pedra. É uma coisa assim, meio pedra, mas sem ser pedra. E não pode ter forma. E eu comecei a imaginar, meu Deus do céu, tem que, sei lá, meio que virar, entrar dentro do mundo da cabeça do padre que nem sabe o que quer, ou melhor, ele não sabe transmitir o que quer, mas ele sabe o que quer. Você já teve alguma certa dificuldade assim, ou então até mesmo para criar? é normal, muito normal. É, ah, o brasileiro não tem uma formação artística. É E aí verdade. os caras dizem, o padre não tem formação artística. Mentira, o brasileiro não tem. O O padre é padre. brasileiro, então tu já viu, né? Que é verdade, nós temos começando essa questão artística mais recente, né? Principalmente quem mora em cidade pequena não tem o hábito de museus, de isso, aquilo, enfim. Então essa questão iconográfica, agora os seminários estão com alguma pequena formação de arte sacra, que estão passando, e eles estão tendo um básico ali, mas bem básico. Sim. Então isso acaba dificultando muito e muitas vezes criando aberrações. Eu vejo seguindo amigos meus que vão para a Europa, voltam e dizem: fui para a França, fui para a Itália, fui para os Estados Unidos, entrei no museu, que maravilha, que maravilha. Ah, legal, disse. Você já entrou no Museu de Porto Alegre?
Você que está sempre em São Paulo já foi no MASP? Você que está no Rio, no MAN, esses aí? Não, nunca fomos. Então, eu acho que falta uma formação artística muito grande para nós ainda. Agora, eu acho que nós estamos vivendo uma revolução na arte sacra, que começou com o Pastro. Uhum. O Pastro, eu gosto de dizer que ele popularizou a arte sacra, que até então não existia eu acho que existia uma coisa muito regional. Então, tinha aquele artista lá que fazia isso, aquilo, que fazia assim, mas não existia o que era realmente a arte sacra. E ele popularizou. Tanto é que eu vejo, por exemplo, eu participo com frequência dos encontros nacionais promovidos pela CNBB Sim. de arte Uhum. sacra. Em 2008, 2009, foi em Brasília. Foi o primeiro que eu participei. Ah, Estando você lá, estava lá? Eu estava nesse, mas a gente não se conhecia ainda, então. então, se você se lembra, eu expus meu trabalho lá, eu fui o único com um trabalho diferenciado. O É, resto, tu via que tinha uma exato. profunda relação com O pasto. iconográfica, principalmente com o pasto, né? Uhum. Então, só que de lá para cá também eu tô vendo que há uma revolução também nessa questão do ícone. O pessoal tá meio que, eu tô vendo que muita gente tá deixando de seguir essa questão, essa fórmula do pasto para começar a criar um estilo próprio. Alguns dentro do mais ícone, agora uns mais estilizados, outros mais realistas, vamos dizer assim. Enfim. E essa questão, a pergunta inicial que tu fez, Walter, a questão do padre, já chegou para mim um problema desses que eles, sem saber se expressar, é muito comum isso aí. Porque essa falta de educação artística acaba dificultando muito, impondo desafios para nós. E Exato. muitas vezes a gente acaba brigando também com eles, discutindo isso, aquilo, porque essa questão de estudar é fundamental, para tu saber pelo menos o que que tu deve fazer, o que que tu não deve fazer. Porque Uhum. senão tu começa a criar muita coisa, tu acaba muitas vezes destruindo a própria igreja, né? E é uma coisa complicada tu fazer uma obra de arte que não, que não condiza com a arte sacra dentro de um espaço, porque isso envolve dinheiro da comunidade, Exato. envolve esforço de vários. Depois que tu tá lá para tu tirar, é difícil. E muitas vezes, que nem eu disse muitas vezes, as pessoas inventam algumas coisas que não podem ser para qualquer lugar, menos para o espaço Menos para a litúrgico, igreja. Exato. menos para a igreja. Isso é complicado até. Isso até para educar o padre, porque muitas vezes, não só o padre, eu estou dizendo o padre como figura principal da igreja, mas toda uma comunidade, para se educar a comunidade, é muito mais difícil. E quando a gente chega meio que pisando em ovos, ainda tem gente que quer que, ou melhor, pensa que a gente está impondo uma regra, não tem que ser assim. Não, 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 não é que tem que ser assim, mas a gente pode conversar e se adaptar dentro de um local, né? Sim, Isso. claro. E o mais interessante é que ainda tem aquele pessoalzinho que acha que entende e vai opinar em cima da concepção do artista, que faz uma coisa, ao invés de ajudar, faz atrapalhar, meu Deus do céu. Sim, sim, sim. Mas às vezes a gente tem que se impor também, porque a gente recebe muitas ideias. Eu, por exemplo, aqui, principalmente vitrais aqui na empresa, que a gente tem uma encomenda sempre em encomendas grandes. Então, tu entra lá, cada comunidade chega lá que já tem uma ideia. Só que tu diz, não, gente, vamos. Tu vê que o negócio não é para aquele caminho, né? E existe aquela preocupação também, é o seguinte, tu vai vincular o teu nome, o nome da empresa com alguma coisa Exato. errada. Uhum. É complicado isso aí. É isso Porque daí que eu tenho mais medo. depois. Porque a questão da arte, tu pode fazer o trabalho para agradar aquela comunidade. Só que depois que tu assina teu nome lá, ele muitas vezes vai ficar para sempre. E aí, como é que funciona? Então, às vezes eu acho que tem que ter a conversa. Essa conversa não é só impositiva, tem que ter uma explicação, tem que dizer para eles, ó, o que que é certo, o que que é errado, por que que é isso pode, por que que isso não pode. Muitas dessas coisas estão documentadas, os livros
os códigos de direito canônico, muito mais essa questão não só da pintura, mas questão também da mobiliário, espaço litúrgico, tudo isso aí tudo acaba, tu tem que ter esse argumento também para chegar e sentar e explicar. Uhum. Agora, deixa eu te falar uma coisa, é meio que particular, não sei se você também vai poder abrir assim tua vida a esse ponto, né? Porque Claro. muitas vezes você tem que sair do seu estado e muitas vezes você deixa a sua família. Agora, eu, É. como você falou, né? Eu tenho uma prole grande, né? Como você falou. Parabéns. Eu ri tanto, ainda mostrei para minha esposa, a gente riu muito. Você falou, você tem uma prole muito grande, né? Mas enfim, Ah, como é que é esse deixar, Cristiano, seus filhos, sua esposa, passar uns dias aí fora? Como é que é essa questão aí do paizão Cristiano agora, hein? cara, é a pior parte. É, Eu, eu gosto muito da minha profissão no sentido de viajar, porque essa questão de tu conhece o Brasil, conhece pessoas novas, culinária, amizades, um monte de coisa, aquela questão de orgulho de tu fazer ou deixar uma obra, teu nome longe de casa, enfim. E durante o dia, eu não me preocupo com isso, porque é aquela questão tu tá concentrado no trabalho. uhum, Eu acordo cedo, geralmente 5h30, 6 horas da manhã para trabalhar, tomo meu chimarrão e andaime às vezes até 10 horas da noite. sim. E chego a ficar 30 dias longe de casa. E, e geralmente 30 dias é 30 dias de trabalho, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Quanto muito, tiro um domingo de tarde para dormir, para descansar, porque o corpo chega um ponto que o corpo É. necessita. Mas eu te digo uma coisa, toda vez que eu chego em casa, do hotel, da casa paroquial onde eu fico, deito na cama, o coração sangra, meu amigo. Tu deve saber perfeitamente. Sim, sim. Os filhos, a esposa, os amigos. Principalmente hoje em dia, a gente tem os grupos da família, dos amigos, os caras se organizando para numa festa, tu não tá lá. A tua esposa te mandando as fotos dos teus filhos. Olha aqui, paizinho, você não tá, não sei o quê. Ah! A gente contar uma, cara, pior, foi pior, acho que um dos piores dias da minha vida. Pintei uma igreja em Ibitinga, 1.200 quilômetros daqui da minha cidade, e no dia da inauguração da igreja, faltando Você 50 me minutos, contou. Você me 50 contou. minutos, minha esposa ligando que os cara tinham entrado na minha casa, assaltado, levado quase tudo. Eu não fiquei nem para inauguração, o carro já estava carregado, eu ia viajar na madrugada seguinte. Essa é o maior medo que a pessoa deve, o pai de família provavelmente deve ter. Tu não Assim. tá, quando acontecer alguma coisa, tu tá longe. E o Uhum. Brasil, nessa questão de avião, disso, aquilo, é complicado. Nós moramos num país continental. É. Eu gosto de. Até 1.500 quilômetros eu vou de carro, não vou de avião. E mesmo se fosse de avião é complicado, porque tem que pegar avião em Porto Alegre, 2, 3 horas até a minha cidade. É difícil. Não sei se respondi direito. Respondeu sim, até demais, até também, Cristiano. Deixa eu ver, outra pergunta também. Tem muitas pessoas aqui do Instagram que gostam de saber mais ou menos como é que a gente começou. Você falou muito bem a respeito das suas influências com Zanon, depois saiu para fora para fazer especializações fora do país. Mas com relação à pintura, já foi direto com Zanon ou você fazia esboçozinhos em casa, aqueles. Sim. Que tipo de tinta você usava nesse período? Em termos de materiais, um histórico, vamos dizer assim, a primeira. Eu acho que toda criança começa com a caneta, com o lápis, o Aham, primeiro papel que aparece na mão. Ah, eu, quando acho que eu tinha uns 8, 9 anos, eu ganhei um cavalete do meu pai. Aí meu pai viajava para Caxias do Sul, que ele tinha negócios, aí passava, tinha uma loja de material de desenho, que não tinha na minha cidade, e um dia ele chegou em casa com um cavalete, com tintas guache e um maço de papel.
tipo Aham. papel canson. Primeira lembrança artística mesmo de contato com o material. Aí você lembra que tinha os potezinhos guache que tu comprava? Sim, Nem sei se sim, ainda vende. os estojinhos. As pinturas começam aí. Mas eu tive a formação, porque a formação, a verdadeira formação de um pintor começa no desenho, né? Aham. Pintar é fácil. Pintar, não adianta. Eu sempre digo que pintar é a parte mais fácil. O problema é o desenho. Porque não adianta tu ser um exímio pintor e um péssimo desenhista. A pintura vai sair errada. Verdade. Então, sempre que me pedem isso aí, eu digo, olha, vai estudar desenho, anatomia, perspectiva, sombra, luz, sombra, volume, essas coisas aí. Aí depois, com o passar dos anos, comecei na faculdade, tive um contato com aquarela, fiz uma boa especialização lá com aquarela. Trabalhei muito com aquarela lá, fazer perspectivas de prédios, casas, outras coisas mais, enfim. As primeiras igrejas comecei a pintar com tinta comum, comercial, souvenir mesmo. E, enfim. E aí, a partir dos anos, eu fui ficando estudando mais essa questão do material, me preocupando também com essa questão da durabilidade, Uhum. que tipo de material usar, que tipo de usar em cima da superfície das paredes. A fresco, descartado, embora eu aprendi a trabalhar a técnica lá em Florença, tu não consegue trabalhar e sozinho, tu tem que ter um pedreiro junto, é uma técnica cara, os pigmentos são caros, você sabe muito bem, enfim. Uhum. Então comecei a trabalhar mais com as acrílicas. E resumindo da história, hoje eu trabalho apenas com tinta acrílica importada, aquela, gosto muito da Maimeri, que é Uhum. italiana, uma das melhores que Sim. eu acho do mercado. Amsterdã também é uma tinta muito boa. Eu gosto mais de trabalhar isso aí, mas principalmente a Maimeri. Ela é mais cara, mas também ela é mais fosca, a durabilidade, os pigmentos puros. Tem que saber também a hora de escolher qual das tintas, que não é qualquer tubo que vai te apresentar um pigmento puro. Algumas pega pigmento sintético. E você também já tem a sua paleta, né? Eu já percebo, as cores, elas parecem que, justamente, quando o artista já tem uma certa paleta de cores, as cores vão se repetindo, apesar da gente Sim, misturar várias tintas para achar aquele tom, mas parece que eles vão se repetindo. Então, você também sim. já tem não vou dizer assim, deixa eu ver, uma espécie de ser adulto na paleta. Mas você já tem sua paleta definida, né? Hoje sim, eu estou numa fase, que nem Picasso teve a fase rosa, a fase azul, hoje eu estou nessa fase daí. Futuramente, não sei, eu gosto de trabalhar muito, eu tenho uma paleta até um tanto sóbria até, É, sim, eu também acho. e enfim, eu gosto de definir minha pintura como um tanto quanto que elegante, vamos dizer assim, mas enfim. Mas eu gosto também, eu gosto muito da pintura também muito colorida também. Eu vejo alguns colegas meus aí, os iconógrafos aí, que eles são mais audaciosos, vamos dizer assim. E eu admiro muito isso aí também. Mas cada artista tem a sua paleta, né? Exato. E você ainda tem um diferencial que eu acho muito bonito, que são aqueles, não sei como é que chama, tipo uns bordados, assim, sabe, que você vai colocando Ah, eu chamo de na grega. como chama? Grega. Grega. Então, pronto, É um ornamento. isso, os Aquilo lá é uma ornamentos. representação minha. Aquilo lá é uma representação, geralmente quando eu faço aquilo lá é uma representação da árvore da vida. Uhum. Então tem toda geralmente dentro do círculo, toda aquela questão também do simbolismo do círculo, o Sim. último trabalho que fiz da cruz também, enfim, é Agora, uma certa característica do meu trabalho. Alguns aham. elementos que são bem característicos. Agora, isso é interessante você colocar dessa forma, agora eu sei o nome de gregas, e que não é tão pastriano, né? Porque a maioria dos artistas hoje em dia brasileiros, eles tendem a ir mais para colocar, vamos colocar a árvore da vida, tá? Mas são aquelas folhazinhas com os galhozinhos secos, tal qual Sim, pastro, daquele mesmo sim. jeito. Então, você está tendo essa nova oportunidade de colocar da tua maneira e ser daquela mesma representatividade da árvore da vida. É, é,
é questão de estilo, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, esteticamente, eu acho que combina bastante com o tipo de trabalho que eu faço. Serve muitas vezes uma espécie, até como uma espécie, falando mais, né, de composição da obra, uma espécie de moldura. Enfim, centraliza, acaba colaborando para a centralização eu trabalho muito com o Pantocrator, com o Cristo, com as figuras em si. E também foge um pouco também, né? Porque aquela coisa, dizer que eu não vou copiar, não copio fulano, ciclano, beltrano é besteira, porque muitas vezes inconscientemente tu acaba copiando, se tu admira, tu observa, tu estuda, mesmo pegando uma pequena coisa, tu acaba copiando. É, isso é verdade. Lavoisier, né? Na vida nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia, como dizem. E se pegarmos também, por exemplo, vamos pegar Picasso. Picasso também, se tu pegar a obra dele, o cubismo, nossa, criou o cubismo, não, se tu vai a fundo, vai ver que a influência Isso, dele dentro da arte africana, das máscaras, exato. enfim, é a mesma coisa. Talvez inconscientemente, conscientemente, não sei. Não, e no final das contas, a gente está tão imbuído de. Por exemplo, na minha cabeça, por mais que eu seja iconógrafo, iconógrafo é aquele que obedece regras, né? A gente não tem aquilo que vocês têm de criar uma certa teologia em cima daquilo que vocês estão fazendo. Para o iconógrafo, não, parece que já está tudo ali feito, a gente só copia, literalmente, né? Então, mas mesmo assim, por mais que tenha vários ícones na minha cabeça, quando eu for fazer o meu, eu ainda pego um traçozinho daquele outro, e vai. É do mesmo Mas jeito. a arte é isso aí. Não A tem arte, como criar tu o pode, próprio. tu pode ter teu estilo, tu pode ter tudo mais, mas tu vai ter que criar, dar a tua pincelada, aquela questão pessoal tua, enfim. Senão, por mais que tu faça um trabalho belo, isso, aquilo vai ser simplesmente uma cópia, né? Exato. Porque o que que acontece? Eu acho que o artista sacro, principalmente no Brasil hoje, ele tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Principalmente em cidades pequenas, né? Que é onde não tem espaços de cultura, exposições, essas coisas aí, mas, enfim, porque tu pode ver que onde é que está exposta a arte no Brasil hoje? Principalmente nas igrejas. Nas igrejas, exato. Então o artista, quando pega um trabalho, vai fazer, independente se for pintura, vitrais, mobiliário, arquitetura, essa questão da a marca que tu vai deixar, e muitas vezes o artista sabe está deixando a única referência artística na cidade, na região às vezes. Então, tu tem que ter uma criação, tu não pode simplesmente fazer uma coisa, tu tem que pôr um pouco de alma, de fazer de inovação, enfim, porque existe uma responsabilidade muito grande nisso aí. E além do mais, a nossa arte, que não é uma arte paga, vamos dizer assim, é paga nosso trabalho. Uhum, Mas qualquer sim. pessoa tem acesso direto, pode entrar, além de toda aquela questão da arte, porque tem a questão celebrativa, aquela questão de inspirar Sagrado. Uhum, do liturgia. sagrado. Isso aí é uma coisa, eu acho que talvez quase, posso afirmar que quase 50%, porque o resto também é essa questão da responsabilidade artística que vamos deixar. O Brasil é um país novo, agora nós estamos criando todo o Brasil, muitas cidades hoje em dia que tem 20, 30 anos aí, e nós estamos com essa oportunidade de deixar um legado aí. Então essa responsabilidade, essa questão aí de criar uma coisa nova, de não inventar moda também, né? Inventar moda no sentido de viajar a Sim. maionese, como nós dizemos aqui no Sul. É importante, é muito importante. Aqui em Brasília, deixa eu fazer uma crítica aqui meio que nacional, mas aqui em Brasília fizeram a restauração de uma capelinha que já é tombada historicamente, fizeram essa restauração. Antigamente a pintura era até bonita, mas fizeram uma restauração que colocaram a Nossa Senhora sem rosto, cheio de pipas, pipa de papagaio, Não é a obra do. Não, mas acho que não é restauração, não. Aí é a obra Não, 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 não é do. Volpi não, não é Volpi não. É o É Volpe. restauração, sim.
E, Se nossa, basearam mas, naquela capela do Volpe, então, do Niemeyer. talvez, mas, meu Deus do céu, ficou assim, sabe? Tudo bem, agora que a população já se acostumou, porque ainda tem isso, né? Primeiro causa aquela coisa, o choque, não conversa, não tem nada espiritual, você não para rezar, você vai parar para criticar. Aí depois, com o tempo, cansa, porque a pintura não vai mudar, ela não vai sair dali, então você tem que se Sim. acostumar com aquela pintura. Apesar de não concordar, você vai ter que acostumar, né? Então, esse negócio que o senhor falou a respeito do legado, para mim, Cristiano, vou te dizer uma coisa, eu tenho medo. De verdade, eu tenho muito medo. Eu sou artista sacro, eu sou iconógrafo, mas toda vez que eu pego uma igreja para pintar, eu tenho medo, porque o medo que eu digo é um certo temor, sabe? Temor de Deus. Porque é baseado na minha obra, talvez até você também tenha isso, é baseado na nossa obra, que a pessoa vai se ajoelhar e vai se transportar daquele limite de pintura para o mundo espiritual. Talvez ela vai se ajoelhar diante da sua imagem e Sim. vai olhar aqui dali e falar assim: Cristo está falando comigo. Você já imaginou isso? Eu sempre me deparo Essa com também. isso. Mas essa é a nossa responsabilidade também. Nós temos que ajudar o fiel a atingir o sagrado, encontrar com o mistério. Porque se tu chegar no local e a arte sacra, o espaço interno, não te ajudar, não te remeter a isso, a pessoa não vai frequentar esse espaço. Vai Exato. lá, de repente, porque é a única capela próxima da região, enfim. Mas como é que eu vou dizer? É complicado isso aí, que nem tem uma passagem, uma frase do São Roberto Bellarmino, eu acho que é. Ah, E quando entramos num espaço protestante, que ele dizia um herege, como ele é lá do século XV, XVI, onde não há nada de essa questão do sagrado, que é tudo, inclusive hoje em dia que tem muito modismo do minimalismo religioso, sim, uh, nós nos sentimos num salão profano, mas não no espaço sagrado. exato, exato, Se exato. a arte for mal feita, é um espaço quase que diabólico, perdão da palavra, né? Não, mas eu já ouço seguido isso aí, porque como eu trabalho muito com as igrejas, às vezes até assessoria, questão de todas as igrejas, a gente acaba visitando isso e aquilo, é uma preocupação grande isso aí. Uhum, Então, e é uma, que nem tu disse, aquilo que eu vou criar, o que eu vou deixar? Vai exato, ajudar o fiel a atingir, a ter esse encontro com o mistério, com o sagrado, ou vai uhum, afastar ele? exato. Cristiano, já estamos encerrando. O Já? Instagram, ele corta a gente de uma vez. Então, quando deu 1 hora, ele corta. Então, eu queria Aham. deixar esses últimos momentos aí, só para você falar suas últimas palavras antes de da gente ser desligado. Mas antes de você falar, deixa eu só te agradecer, assim, muito mesmo, que essa seja a primeira oportunidade de umas próximas lives a gente continuar, talvez com temas mais específicos, e não falando assim a respeito de você, das suas obras, mas de temas mais específicos. Olha, agradeço muito essa oportunidade, fiquei muito feliz mesmo, muito honrado. Espero, um pouco nervoso, porque eu não sou acostumado. É a primeira live que eu faço. Então, Cortou? Ah, não, não. admiro muito o seu trabalho também, Walter. Embora o ícone não é uma coisa que eu trabalhe, mas eu admiro, estudo muito em cima. E essa questão também que você, catequética, que você ensina, que você explica, eu curto muito isso aí. Enfim, e a todos, agradecer também a todos que perderam seu tempo aqui nos vendo, né? Ou investiram o tempo, não, Cristiano? Eu investi, não sei, agradeço, espero não ter falado muita besteira. Enfim, Ah, bom. agradecer vocês também. E mandar um Cara, abraço aos meus amigos que estão assistindo, cada um que está assistindo aí sabe quem são exatamente. E quem sabe agora, esse ano, vai ter o encontro de arte sacra em Caxias e ano que vem
Não sei onde é que vai ser. A gente possa se encontrar pessoalmente também, né? Ah, sim, agora que eu tô estreitando mais os laços, eu acho que vai dar. Eu vou ter coragem dessa vez, viu? Porque eu fico muito na retaguarda. Não, 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 mas é bom, sempre se aprende, sempre se aprende. Esse ano foi lá em Castanhal, com o Rupnik, que foi imperdível, foi muito bom. Prazer de conhecê-lo pessoalmente, de trocar algumas palavras com ele também foi. Mas principalmente a questão de se você se encontrar com os colegas, com os amigos e trocar conhecimento, aprendizado. Porque eu acho que Verdade. a gente está aqui também para se ajudar, não só para questão de Sim, concorrência, né? Eu acho que concorrência é de exato. menos. O Brasil é um país muito grande, tem trabalho para todo mundo. E tem igreja demais, a gente tá pensando é demais, né, Cristiano? Tem, tem. Eu só o Santuário Caravaggio, estou calculando 2 anos de trabalho. Uau! É, vai ser um grande desafio. Reze por mim, meu amigo. Vou precisar de Grande orações. abraço. Grande abraço, Cristiano. Fique com Deus. Um abraço para todo mundo aí da sua família, viu? Vocês também, e a sua linda família. Você é corajoso aí. É Boa, uma boa. benção, é uma benção. Eu queria ter coragem de ter Tchau, mais, Cristiano. mais filhos. Tchau a Abraço, tudo todos, de bom. gente. Tchau, tchau.